Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham gostado aí do último vídeo, tá? Que eu expliquei um pouquinho, né, sobre as atividades aí da primeira semana e deixei aí para vocês também como sugestão, né, o filme Narradores de Javé, um filme brasileiro que vai falar um pouquinho aí sobre a história oral, né, como que as pessoas, né, contam a sua história. Quem tiver visto esse filme, né, e quiser comentar aí um pouquinho sobre ele, o que achou, é um filme um pouco longo, mas eu acho muito interessante. Aí a gente discute um pouquinho, né, durante as nossas aulas, né, lá pelo WhatsApp, ou se quiser deixar aí, né, no comentário aí o que achou, né, do filme. Eu gostaria de escutar aí a opinião de vocês, tá bom? Mais uma vez, né? Saudades de vocês, mas foi muito bom, né? A nossa aula, né, da semana passada, e um pouquinho aí dessa proximidade aí que a gente teve. Então, dando continuidade, né, às atividades aí da segunda semana do PET, tá? Nós vamos fazer um comentário aqui sobre as atividades. São apenas duas. Como eu já tinha comentado com vocês, não é um gabarito, tá? É uma orientação, um comentário, só que acaba, né, que eu dou um apoio aqui para vocês construírem as respostas de vocês, tá? Principalmente na primeira atividade, que muitos alunos aí que já começaram a fazer e me procuraram, né, tiveram dificuldades aí para fazer, tá bom? Então vamos lá na primeira atividade da semana 2, tá bom? Começa da seguinte forma: dá um pequeno texto, né, introdutório, né, para depois iniciar a atividade. Olha, a relação entre a história e outras áreas do conhecimento. Para construir o conhecimento histórico, o historiador recorre aos saberes de outras ciências, tais como a antropologia, a sociologia, a arqueologia, a economia, entre outras. É importante perceber que a história se relaciona com outras áreas do conhecimento. Chamamos essa colaboração entre as ciências de interdisciplinaridade, tá bom? Então veja bem, aqui trouxe 4 ciências, né, que a história, né, utiliza aí, né, do seu conhecimento, dos seus estudos, para construir, né, uma narrativa, né, do passado, né, para a gente entender melhor as sociedades, as transformações do passado. A gente acaba, né, buscando aqui um conhecimento produzido por essas outras disciplinas e, né, muitas mais, tá bom? Aqui só tem exemplo aí dessas 4. Na primeira atividade, está falando o seguinte: procure em dicionários e escreva nos espaços indicados o significado ou o que estudam as ciências abaixo. Então, deu 4 imagens, né, para vocês identificarem quais, né, são essas ciências por meio das imagens e explicar o que elas fazem. Na apostila de vocês, como está em preto e branco, né, fica um pouquinho difícil de identificar essas imagens. Mas aqui pelo vídeo, como as imagens estão coloridas, fica mais fácil, tá? Então, ao analisar cada uma dessas imagens aqui, a gente vai identificar a disciplina, né, correta, que a história, né, utiliza aí para produzir o passado, né, produzir o seu conhecimento. Como aqui deu 4 exemplos, tá, dessas 4 disciplinas, nós vamos encaixar essas 4 disciplinas aqui, né, nessas imagens, tá bom? Só comentar um pouquinho aqui a respeito dessa interdisciplinaridade, né? O que é isso? É quando duas matérias ou mais, tá? Elas dialogam, né? Elas trocam conhecimento, tá? Então, quando a história ela utiliza ali de dados econômicos, né? De crises, né? O Brasil passou por uma crise econômica em 2008. Né? O Brasil passou por uma crise econômica, né, na década de 60. Quem vai trazer esses dados econômicos vai ser a disciplina da economia, e a história, né, ela vai recontar aquilo. Quando a gente fala que os homens lá na pré-história produziam artefatos de pedra lascada, né, que tinham 12 mil anos antes de Cristo,
quem vai dar essas datações, quem vai falar do que era produzido esses materiais, vai ser a arqueologia, tá? Quando a gente fala de fósseis de dinossauro há milhares de anos atrás, quem vai, né, fazer esse estudo vai ser os paleontólogos, tá? Então, a partir dos dados que esses estudiosos vão produzir, o historiador, né, vai pegar e construir a sua história, né? Vai analisar as várias narrativas, tá? Então, é quando a gente mistura duas disciplinas. Na escola a gente faz muito isso, né? Quando junta ali, né, trabalho de artes, né, com de história, trabalho de português com de história, né, não só de história, mas às vezes geografia e ciências, né, quando os professores trabalham juntos, né, nós estamos fazendo um trabalho interdisciplinar, tá bom? Então vamos lá. Aqui na primeira imagem, né, nós temos várias pontas de flecha e de lança, né, feitas de pedra, né, pedra lascada, dá para a gente observar aqui pela imagem, né, e pedra polida, né, já essa daqui está bem lisinha. Então, qual que é a disciplina dessas quatro aqui, né, que vai estudar essas pedras? Bom, eu já vou dar aqui a dica para vocês, que é a arqueologia, né? Eu já tinha comentado. No livro de vocês, na página 22 e 23, né, todos vocês têm o livro, vocês vão consultar, né, o trabalho do arqueólogo. Nessas duas páginas está falando, né, o que a arqueologia estuda, de que forma que ela contribui para a história, né, de que forma que os arqueólogos, né, trabalham. Antes de eu entrar para a faculdade, né, eu queria muito, né, fazer arqueologia, né, só que não tinha uma faculdade de arqueologia aqui próximo, né, então eu acabei fazendo história, mas eu amo arqueologia, é bem interessante, né, essa disciplina, tá? Então, arqueologia. Então, vocês vão colocar arqueologia e escrever o significado, tá bom? Então, vocês procurem aqui no livro de vocês, não vou dar a resposta, tá bom? Do que ela estuda e de como que ela estuda. Bom, então agora sobrou três. Aqui nós temos um planeta Terra, né? O nosso planeta com várias mãos, né? Próximas de cores diferentes, né? Brancas, negras, né? Amarelas, pardas, enfim, né? Com várias mãos circundando. Isso daqui representa a disciplina da sociologia. A sociologia que estuda as sociedades. É só a gente ver a nossa cidade. A nossa cidade é formada por pessoas, né, totalmente diferentes, né, com classes sociais diferentes, pessoas ricas, pessoas pobres, né, pessoas brancas, pessoas pretas, enfim, né, tudo diferente. Então, a sociologia vai estudar essas relações entre as pessoas aí, né, nas cidades, nos países, enfim, né, no mundo. Então, é a sociologia. Na página 24 e 25 do livro de vocês, está falando de outras disciplinas aí que compartilham seus saberes aí com a história. E num dos quadrinhos está falando aí do sociólogo, né, que é o estudioso aí, né, da sociologia. Então vocês dão uma olhadinha lá e coloquem as informações aqui. Aqui, olha, tem um saco de dinheiro, né, e umas moedinhas, mostrando aqui um gráfico, né, mostrando gráficos. Ficou muito fácil agora a gente, né, já descobrir qual é a disciplina que estuda aqui o dinheiro, né? Eu já até comentei. A economia, tá? Falou de dinheiro, vai falar de economia. A gente vai começar a ver as primeiras civilizações, né? As sociedades, né, antigas, e a gente sempre vai falar de economia, né? De que a forma com que elas, né, sobreviviam, né? Ganhavam dinheiro, se sustentavam. Então, a gente vai falar muito de produção de alimento, de criação de animais, de comércio, tá? Tudo isso daí está relacionado à economia. É só a gente pensar aqui no nosso país também, né? O que movimenta a economia do nosso país? Ah, é o trabalho, né, informal, é o trabalho nos comércios, é o trabalho na indústria, é na agricultura, tá? Então, é a economia. A economia,
não está no livro de vocês o significado. Então, essa daqui, né, vocês vão fazer uma pequena pesquisa, né, eu já dei aqui mais ou menos o que ela estuda, né, mas vocês vão fazer uma pequena pesquisa no Google aí, ou um dicionário em casa, né, e colocar aqui o seu significado, tá? E a última imagem, né, está representando aqui, né, um macaco, né, e a sua evolução até chegar no homem, tá? Vem aquela questão, né, que eu já comentei com vocês, que o homem não é descendente do macaco, né, mas ele tem um ancestral em comum, né, do macaco. Mas isso não vem ao caso que não. A disciplina que sobrou é a antropologia. Antropo, né, vem de homem, tá? Então, a gente também vai escutar sempre recorrentes palavras com antropo. Tá? Então, sempre, né, está se referindo ao homem. Então, antropologia é o estudo do homem, o estudo da sua evolução, né, das suas características, crenças, né, dos costumes, tá bom? E a antropologia está no livro de vocês. Aí vocês, né, dão uma olhadinha aí, né, nessas duas páginas que eu passei, na 24 e 25, para vocês conferirem e completarem as informações aqui, tá bom? Bom, então fechamos aqui, né, a primeira atividade e agora nós vamos para a segunda atividade, tá? A segunda atividade nos pede a seguinte questão aqui, ó. Pediu para marcar a opção correta, tá bom? Correta. A história nos ensina que tudo na sociedade humana é construído e se transforma no tempo e no espaço, inclusive a comunidade que você mora. Tá? Então, está falando que a comunidade que você mora é construída, né? Foi construída e transforma, né? E está sempre se transformando. Tá? O nosso mundo ele não está parado, não. Tá? Está sempre sendo modificado. Então, vamos lá. O bairro onde você mora se transformou com o passar do tempo e, portanto, tem uma história? Essa afirmativa aqui é correta ou não? O bairro que vocês moram é a mesma coisa, né, de 10 anos atrás? Há 20 anos atrás? Será que ele existia há 50 anos atrás? O bairro onde eu moro, por exemplo, aqui no Novo Horizonte, né, ele, né, surgiu aí há uns 8 anos, né, nem sei se tem isso tudo. Então, há 20 anos atrás ele não existia. Então, analisa aí essa informação e vê se é correta ou não essa informação, tá? Se for correta, marca um xizinho aqui. A segunda opção. As paisagens naturais não são modificadas pelo ser humano. Então, está falando aqui que o homem ele não modifica as paisagens naturais. Isso é correto? Será que é? Bom, se antes não existia, né, o meu bairro, existia uma paisagem aqui, um pasto, né, ou uma floresta, uma mata. Existia alguma coisa aqui antes de existir o bairro. E para o bairro, né, surgir, precisou, né, que os homens passassem trator, passassem as máquinas aqui, né, fizessem as ruas, o loteamento. Tá? Então, analisa essa informação aqui. As paisagens naturais não são modificadas pelo ser humano? Se elas forem modificadas, vocês não marcam nada, porque está errada essa afirmação. Tá? Agora, se elas realmente não forem modificadas pelos seres humanos, vocês põem um xizinho aqui de correto. O trabalho que as pessoas realizam foram sempre os mesmos, pois as necessidades dos seres humanos não se modificam com o tempo. Vocês acham mesmo que os trabalhos foram sempre os mesmos? Olha quanto tempo de história nós temos. Olha quantas coisas novas, né, não surgiram aí, né, nas últimas décadas, nos últimos anos. Será que, né, as pessoas que viviam aí há 50 anos atrás, elas, né, teriam os mesmos trabalhos, a mesma facilidade de trabalhar com algumas atividades, né, que nós temos hoje? Por exemplo, a informática, né? Será mesmo? Então, se vocês acham que tá? Analise direitinho a questão, vocês marcam um xizinho aqui com o correto. Agora, se vocês acham que nem sempre foi o mesmo, né, vocês deixam aqui em branco. E a última alternativa é: as roupas que as pessoas usam são iguais em todos os países do mundo e não modificam com o passar do tempo.
Será mesmo? Será que as roupas, né, que vocês usam é a mesma, né, é semelhante daquelas que os orientais, os chineses, os russos, o pessoal do Oriente Médio, né? Será que é as mesmas? Será que são semelhantes daquelas culturas, de algumas culturas africanas, né? Então, se vocês acham que são as mesmas e não se modificam com o passar do tempo também, né? Analisando a própria sociedade nossa, será que as roupas que vocês usam hoje é as mesmas roupas, né, que os seus bisavós, seus avós usavam? Tá? Então, se vocês acham, marca um xizinho. Agora, se vocês acham que se modificam, não marca nada. Tá? Bom, o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é porque eu fui comentando aí, né, cada questão aí para vocês, tá bom? A tentativa é de fazer um vídeo mais curto para que não canse tanto vocês, mas é menos do que os 50 minutos de aula que a gente tem, tá bom? Aí eu vou deixar para vocês, nesse espaço aqui que tem da folha, né, de completar aqui, para vocês fazerem mais uma pesquisa, né, sobre essas disciplinas que auxiliam a história. Então, além daquelas que, né, estão no livro, né, que é a arqueologia, aí tem lá a antropologia, a filosofia, a sociologia, a geografia e a linguística, tá? E da economia, né, que temos aqui, vocês pesquisarem mais duas, né? Se possível, né, vocês pesquisem no Google aí, né, disciplinas que auxiliam, né, no estudo da história, que auxiliam a história, tá? Então, além dessas daqui, escrevam mais duas nesse espacinho aqui em branco, tá bom? Essa daí é uma atividade extra para vocês, né, para quem conseguir fazer, para quem, né, puder fazer, tá bom? E vou deixar aqui para vocês a indicação de vocês assinarem aqui o meu canal. Eu não ia pedir isso não, mas como eu estou colocando vários vídeos, né, das escolas que eu estou trabalhando e tá, né, cada escola eu trabalho uma matéria, né, diferente, um conteúdo diferente devido às séries, tá? Para vocês assinarem o canal aqui, tá? Deixa eu só compartilhar para vocês, só um momento. Aqui, ó. Só vocês digitarem lá no YouTube, né? Professor Rivelino Miranda, tá? Aí vai aparecer aqui o meu canal, vocês, né, assinam ele, que eu vou criar uma playlist aqui, ó, dos vídeos do Napô, tá bom? Aí, sempre que eu postar o vídeo aqui referente a essas atividades, né, vocês vão visualizar aqui, né, na playlist, tá bom? Então, bons estudos para vocês. A gente encontra aí, né, no grupo do WhatsApp, no nosso horário de aula, para a gente discutir, né, qualquer dúvida que vocês tenham, né, com relação aí a essas atividades. Então, fiquem com Deus.